Então, teve uma vez que eu tava no shopping e eu tava de saia, eu tinha feito uma massagem numa clínica lá em Brasília e eu escorreguei da escada quando eu saí da massagem e, enfim, e um moço foi tentar me levantar, né, e eu morrendo de vergonha e eu tinha que ligar pra minha mãe, porque primeiro que ele tinha visto minha calcinha inteira. E aí eu liguei pra minha mãe, falei que tinha caído dela, falou, fica aí, não sai daí. E aí quando ela chegou, eu fingi que eu tinha perdido a memória, porque eu tinha batido a cabeça. Eu não conto isso pra ninguém, que eu morro de vergonha e minha mãe queria me dar uma surra. Mas enfim, esse é o segredo que eu guardo. Ai, ai, ai. Então, deixa eu contar. Eu tinha muito, mas tenho ainda, mas eu tinha muito medo de avião. Hoje em dia um pouco menos. E eu estava indo para Manaus, de Porto Alegre para Manaus. E teve uma turbulência. Mas foi a turbulência. O avião arremeteu 3 vezes, ele ia ter uma parada em Brasília. E nessa parada, bom, nem houve a parada. Ele arremeteu 3 vezes e seguiu direto para o Rio de Janeiro. Gente, eu achei que eu ia morrer, que ia me ter um treco. Eu apavorada e com medo e aquela tensão. Eu falei, gente, nunca mais ando de avião, nunca mais ando de avião. E quando eu levantei, que tudo passou, que eu achei que estava tranquilo, eu fui ver. Eu tinha me mijado inteirinha. Bom, é isso. Então, eu não ia contar, mas eu vou contar. A história do vizinho do 3º andar, bom, é o Jacob, gente. É ele mesmo. Na verdade, o Jacó era meu vizinho, do 3º andar. E no condomínio que a gente mora tem uma sauna. E uma vez eu encontrei com ele na sauna, fazendo a barba. Nossa, bom, estava lá fazendo minha esfoliação, minha hidratação no cabelo. Só que nisso era tipo 9 horas da noite, não tinha mais ninguém no clube. E, bom, aí já... Bom, vocês entenderam, né? E a gente manteve isso durante um tempo e tal, só que ele era casado e, bom, a gente teve que se afastar e ele acabou mudando. Então, quando eu vi que ia ter curso aqui, ele é ator também, eu resolvi mandar para ele, descobri o Face dele, inbox, para ele vir, ele veio e a gente se encontrou. É isso, gente, mas, por favor, guardem o segredo, é só nosso, tá bom? Gravando. Bom, eu só podia contar isso aqui. Eu sofri um acidente de moto, entrei em coma, acordei no astral, no 3º andar de um prédio, encontrei a Milena e ó... Enfim, eu comi todo mundo durante 3 meses e acordei do coma, bem satisfeito. Gravando. Uma vez eu estava correndo perto da minha casa e o cemitério ficava perto da minha casa. Aí já era meio de noite, assim, né? E eu sempre tive curiosidade para saber o que tinha no cemitério. Eu entrei lá, aí eu vi aquele monte de túmulo, tava tudo escuro, assim. Eu tava com muito calor. Aí sabe o que eu fiz? Eu tirei toda a roupa e fiquei nua em cima do túmulo lá, muito louca. Não tinha tomado nada, não. Mas aí, de repente, gente, apareceu o coveiro lá. Cara, que vergonha. Eu falei assim... Calma, você tá sonhando, não é nada. Aí eu pulei de lá, saí correndo. Coveiro, sei lá, foi a melhor coisa que ele já viu na vida. Gravando. Oi. Tô até com vergonha que eu vou contar agora, mas já que tô na chuva, né? Pra quem tá com uma galinha enfiada, o que é uma pena, né? Vamos conversar. É o seguinte, eu sou metrosexual. Mas não sou gay, não. Nem bichinho do metrô, não é isso. Metrosexual, na verdade, metro vem da palavra metrópole, então é tipo esses seres que vivem nas grandes cidades, sabe? Estilo David Beckham. Pois é. Se bem que esse papo de flor do texto anterior aí que eu tava falando, na verdade, eu me sinto mesmo uma rosa, sabe? É verdade, a história do Jacob me excitou muito. Então, eu vou contar o segredo de quando eu era criança. Desde criança eu sou meio atrapalhada. Uma vez, minha mãe
pediu para ir no açougue comprar filé mignon, bife de filé mignon, e passar no amaciador de carne. Eu fui, pedi, moço, me dá 1 quilo de filé mignon, corta em bife. Ele cortou, aí ele falou assim, você quer que passe no amaciador? Eu falei, não, é para passar no moedor. Ele tem certeza que é para passar no moedor? Tem, minha mãe falou que é para passar no moedor. Eu moí 1 quilo de filé mignon. Quando eu cheguei em casa, minha mãe quase me matou. Imagina, acabei de filé mignon. Onde já se viu? Transformar filé mignon em carne moída. Gravando. Quando eu tinha uns 18 anos, eu viajei com a minha família para um sítio. E de noite eu não estava fazendo nada, eu fui dar uma volta no playground. Acho que é assim que se fala, né? E minha prima também apareceu por lá. E eu acabei pegando minha prima. Depois de um tempo ela descobriu que estava grávida. E eu não quis fazer o exame de DNA e ela também não, para não abalar um pouco a família, né? E até hoje ninguém sabe se eu sou o pai ou não. Então eu espero que esse segredo não saia daqui e morra com nós. Então, eu sou vegetariana. Eu sou contra uma série de coisas, né? Matança de animais, o uso de pelo de animais para roupa. Mas eu tenho fraqueza que eu não conto para ninguém. Eu gosto de picanha. Eu gosto muito de picanha. E eu tenho muita vergonha disso e eu não falo para ninguém. Porque as pessoas vão duvidar de mim, né? Vão falar... Ela não crê de verdade na causa, nas coisas que tem que fazer, né? Em relação à mudança de atitude na sociedade. Mas às vezes não aguento. A picanha bem... Ai, bom demais. Gravando. Eu não tenho medo de você. É difícil, depois de uma certa idade, quando você se sente ainda com a cabeça jovem, é você ter perdido algumas facilidades que a juventude te dá. Eu tenho medo do texto, tenho medo de decorar. E esse é o meu grande desafio. Eu poderia ficar horas falando com você aqui, mas eu quero chegar lá, eu quero conseguir falar um texto, sentindo legal, com você e para você. É isso. Queria começar me justificando que essa história pode acontecer com qualquer pessoa que tenha rinite na vida, tá? Eu estava no carro do meu ex-namorado e a gente estava na praia e eu fui comprar cerveja. Só que a minha rinite estava muito atacada. E daí eu comecei a espirrar sem parar. Eu estava sozinha e eu não tinha onde usar o nariz. Pensei, o que eu vou fazer, né? Preciso usar o nariz em algum lugar, porque já estava um absurdo de escorrer. Daqui a pouco ia começar a pingar. Aí eu achei a flanelinha do carro dele, né? Falei, depois eu lavo, né? Arregacei a flanelinha de tanto que assoei o nariz. Nossa, arregacei. Deixei ela lá no porta-luva e fui comprar cerveja. Voltei, entrei no churrasco e esqueci. Uma semana depois, o meu ex-namorado chegou em casa para me buscar. Puto da vida. Falei, o que aconteceu? Aí ele falou, nossa, eu vou matar meu irmão. Falei, por quê? Porque meu irmão fica pegando piranha no meu carro e eu acho que ele usa flanelinha para se limpar. Eu falei, jura? Eu não acredito. Nossa, mas que desgraçado, que folgado, né? Ninguém nem sonha que fui eu até hoje. Atenção, gravando. Bom, o que eu vou falar acho que não é nem um segredo, é um desabafo mesmo. Todo mundo fala pra mim, que você é bonitinha, baixinha, parece uma bonequinha. Puta, bonequinho caralho. Eu tô de saco cheio disso, cara. Você imagina uma pessoa que vai no banheiro cagar e não alcança o pé no chão. A dificuldade é enorme. O ônibus eu subo no ônibus, não tenho onde pôr o pé nem a mão. Na hora da curva, eu tenho que me segurar em Deus. Entendeu? Fora outras coisas, tipo que, aí tudo é bonitinha, vai passar na minha pele. Vai lá sentir o que eu sinto. Porra, meu.
Gravando. Bem, eu não curto falar muito sobre isso porque é meio que papo drogado, né? Quem é que gosta de drogado? Ninguém. Mas, na verdade, meus amigos é que usam, tá? Só para deixar claro. Teve um dia que a gente estava na balada, normal, e aí um amigo meu me ofereceu um papelzinho. Não sabia se eu espirrava, se eu soprava esse papel, o que eu fazia. E aí ele falou, não, você coloca na boca e continua bebendo. Aí eu coloquei esse papelzinho na boca e continuei bebendo. Só que nada aconteceu, tipo, por algum tempo. E aí meu amigo chegou de novo e falou, e aí, já tá vendo muita coisa? Eu falei, cara, não tá acontecendo nada com esse papelzinho. E aí ele me deu outro papelzinho. Falei, mano, papelzinho, cara, olha aqui, é o meu tamanho, 1,81, papelzinho dá nada não. E aí tomei o segundo papelzinho. Acho que deu 10 minutos. E eu comecei a ver na balada o metrô. O metrô passava no meio da balada. E aí eu não sabia se ir para Itaquera, para Sé, para Paulista, para Mogi das Cruzes. Até hoje, quando eu volto para a balada, ou quando eu passo por perto da balada, eu falo para os meus brothers, olha a balada do trem, do metrô. Ninguém entende não, é porque eu não explico, né? Porque é papo drogado, entendeu? Quando eu era pequena, eu ganhei uma macaquinha assim de pelúcia. E aí eu andava com ela para todo lado. E usava ela para dormir, ela ficava lá na minha cama. E aí eu fui com os meus pais para um hotel fazenda. Era umas 5, 6 horas daqui de São Paulo. E aí a gente foi, eu levei a tal da macaquinha. Na volta, eu estava no carro, a gente estava chegando em São Paulo já. E aí eu lembrei que eu tinha esquecido ela no hotel. Aí eu falei, ai meu Deus, minha mãe não vai querer voltar, são 6 horas de viagem, eu fiquei desesperada. Aí eu falei pra minha mãe que tinha esquecido todos os meus documentos no hotel. Aí a minha mãe ficou desesperada, a gente parou o carro, começou a procurar, eu tava com os documentos que eu coloquei dentro da calça. Aí a minha mãe, ai meu Deus, vamos ter que voltar. Voltamos às 6 horas, quando a gente chegou lá no hotel, a gente procurou no quarto, eu peguei a macaquinha, tirei os documentos, falei, ai mãe, eu achei, tá tudo bem, vamos voltar pra casa agora. Aí a gente voltou às 6 horas de viagem. E eu nunca contei pra minha mãe, porque eu acho que ela vai me matar. Bom, teve uma época da minha vida que eu tava meio indecisa entre 2 namorados. E eu mantive por um tempo os 2. Até que teve um dia que foi meio que um enrascado. O meu segundo namorado tava viajando. Eu tava com o primeiro em um restaurante. Aí eu recebi mensagem do segundo, onde você tá, tal... Ah, tava restaurante com umas amigas. Quando ele respondeu, voltei mais cedo pra São Paulo, tô indo aí te pegar. Eu entrei em pânico, aí eu fui pro banheiro ligar pra ele, que eu tava falando por mensagem. Aí eu liguei e falei, não vem, eu já tô indo embora, não vale a pena, tal. Ele, não, tô aqui do lado, 4 quarteirões. Eu voltei pra mesa, o primeiro tava na mesa, ele me olhou, você tá bem, você ficou um tempão no banheiro. E aí me veio a luz. Aí eu fiz, não tô bem. Eu tô com diarreia, a gente precisa ir embora agora, correndo. E eu nem tinha terminado de comer. Eu saí correndo, não terminei de comer, deixei ele pagando a conta. No que eu entrei no carro, eu recebi mensagem do segundo. Tô aqui no restaurante, cadê você? E aí depois desse dia eu decidi. Entre um dos 2 e nunca mais vou fazer isso na minha vida. Gravando. Em 1982, eu fui conhecer a Praia da Guarda do Embaú, lá em Floripa. Foi minha primeira viagem que eu fiz com o namorado. Foi minha lua de mel. Aí, eu fiz aquela trilha da prainha. Naquela época, a Guarda do Embaú não tinha o Paulo Zulu ainda, então não tinha muita gente, era tudo vazio, tudo tranquilo, tudo lindo. E eu resolvi conhecer a prainha. Fui sozinha até a prainha. Cheguei lá, não tinha ninguém. Eu, vou aproveitar. Vou tirar meu biquíni e vou ficar nua para saber qual é a sensação. Tirei o biquíni, fiquei nua, dei um mergulho, aquela sensação maravilhosa e tal, gostoso. Nunca tinha ficado nua. Aliás, foi a primeira vez que eu fiquei nua numa praia. Aí, uma semana depois, os manezinhos começaram a chamar a prainha. Praia da Gaúcha Pelada! Ninguém sabe até hoje que sou eu. Cara, o que eu vou te falar aqui
é pra ficar só entre eu e você, tá? Que na verdade, quem sabe dessa história, por enquanto, é só a Sofia. Eu brinco muito com ela com isso. Mas é pra ficar entre a gente, porque se vazar tu já sabe. Eu já vou saber quem foi que falou. Cara, eu virei metrosexual. Quê? Não é homossexual não, seu viado. É metrosexual. Não tem nada a ver com isso. É o cara que cuida da pele, das unhas, pô. Um cara boa pinta pra conquistar a mulherada. Não tem nada a ver com florzinha. Acorda. Agora tu já sabe que se isso vazar, foi você. Não foi a Sofia. Beleza? Mais ou menos uns 4 meses, eu comecei a fazer academia, né? E eu achei legal, eu tava lá, aí o instrutor tava falando, não, pega esse pezinho, começou a dar as aulas, né? E aí eu comecei a fazer tudo direitinho. Aí passou uma semana eu fazendo academia, e já fazia muito tempo que eu não fazia academia. Aí, depois dessa uma semana, eu saí, né? Eu tava andando na rua, e aí, nossa, toda hora dava uma buzinada pra mim, gostosa! Puxa vida, eu falei, nossa, os caras passavam por mim, nossa, mas você é deliciosa. Eu falei, gente, será que já tá fazendo efeito assim? Uma semana na academia? Não é possível. Eu comecei a olhar nas minhas pernas, falei, nossa, será que eu tô assim tão... Nossa, eu tô abafando. Aí quando eu chego, eu entro numa loja, aí a menina me chamou de lado, uma das balconistas falou, seu vestido tá aqui enganchado na sua bolsa. Suas calcinhas estão aparecendo o tempo todo. Eu não acredito, sabia que tinha alguma coisa errada nessa história.